Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, 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 vem, Senhor Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Independente de Votuporanga. Como é bom ter você conosco.
Que Deus, desde já, possa nos dirigir, possa nos abençoar, possa derramar a sua glória sobre a nossa vida e sobre os nossos lares, para que nós tenhamos essa noite um tempo especial na presença do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia, pela vida, te agradecemos porque hoje é domingo, é dia do Senhor, e nós temos a oportunidade de nos reunirmos, mesmo que nos nossos lares, para prestarmos o nosso culto a Ti. Querido Deus, venha nos envolver com o Teu Espírito, com a Tua presença, venha despertar o nosso coração, derramando Teu Espírito sobre nós. Querido Deus, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas preparadas para o Teu povo essa noite, que em nome de Jesus, que nesse encontro que nós teremos contigo, que nós possamos honrar e glorificar e adorar o Teu nome, mas que nós possamos também ser profundamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido Deus. Meus irmãos, nós começaremos o nosso culto lendo o Salmo de número 62, o primeiro e o segundo versículo, e depois do versículo 5 até o versículo de número 8. Salmo 62, 1 e 2, e depois do 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Vamos juntos adorar ao Senhor, cantando o hino Deus, somente Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus e os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar alegria
te adorar, desejo te exaltar. A Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém. Nós seremos conduzidos nesse momento numa oração de adoração que será feita pela nossa irmã Ellen. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te engrandecemos e exaltamos o teu nome, pois só tu és digno de louvor, Senhor. Te agradeço pelas ricas bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Te agradeço por ser um Pai de cuidado, um Pai de amor. E te peço, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e nos sustentando debaixo da tua graça. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, este é o momento do nosso culto, onde nós temos a oportunidade de termos um tempo de oração, de forma especial, confessando a Deus os nossos pecados. E o texto que nós vamos ler, que irá nos conduzir a esse momento, se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém, meus irmãos? Nós iremos cantar nesse momento o cântico Alto Preço. E logo após terminarmos de cantar, nós teremos um tempo de oração silenciosa, onde você terá a oportunidade de recorrer ao pastor e bispo da sua alma, colocando diante dele os seus problemas, as suas angústias, confessando os seus pecados, crendo que todos eles já foram perdoados por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Vamos cantar. Para que contigo eu fosse meu irmão.
na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nesse momento, nós seremos conduzidos numa oração audível de confissão de pecados, que será feita pelo nosso irmão Josué Bertoldo. Oremos. Graça e paz, irmãos. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos chegar a Ti em oração. Dessa feita, Senhor, queremos lhe agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre nós nesse dia. Queremos ser gratos a Ti por tudo, Pai. Nesse momento onde que nós estamos em casa, que Tu possa estar alcançando cada pessoa, cada lar e possa continuar abençoando a todos. Senhor, rogamos as Suas misericórdias, que Tu não olhe para as nossas falhas, para os nossos pecados, Senhor. Que Tu possa nos perdoar, ó Pai Celeste, daquilo que cometemos, ó Pai amado, mesmo que nem percebemos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai amado. É sempre no nome de Jesus que oramos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor, no Salmo 32, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu vos declaro que nós estamos perdoados. Perdoados, como o próprio salmista diz, essa profunda felicidade é produzida dentro de nós. Eu quero te convidar para que você a use nesse momento para louvar e engrandecer o nome do Senhor com todas as suas forças, da melhor forma que você puder. Amém? Vamos exaltar o nome de Cristo, o nosso Salvador. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? O profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh Deus maravilhoso, santo e bendito é o seu nome, Pai. Tu és poderoso, Deus. Oh Senhor Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Oh, santo, santo é o seu nome, Pai. Oh Deus maravilhoso. Glória seja dada a ti, Senhor.
em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. Amém. Queridos irmãos, este é o momento do nosso culto, onde nós faremos, mesmo que de forma simbólica, o nosso ofertório, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como nós temos falado durante esse período de isolamento social, de suspensão das nossas atividades presenciais, os dízimos e as ofertas devem ser entregues preferencialmente através de depósito ou transferência bancária. Em caráter de exceção, caso você tiver dificuldade em fazer dessa forma, nós disponibilizamos também a possibilidade do presbítero Paulo passar rapidamente na sua casa para fazer a coleta. Para isso, meus irmãos, entre em contato com ele e faça o seu agendamento. No final deste culto, durante a nossa vinheta de encerramento, nós disponibilizaremos na tela os nossos dados bancários e também o contato do presbítero Paulo para aqueles que quiserem fazer a sua contribuição. Nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor e enquanto cantamos, simbolicamente, nós vamos ofertar ao Senhor, vamos devolver a Ele um pouco do muito que certamente Ele tem nos dado. Na sequência, nós seremos conduzidos numa oração de consagração dos dízimos e ofertas que será feita pela nossa irmã diaconisa Nice. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu
estou segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus, que foi depositado, Senhor, para a sua obra, ó Pai. Esteja, Senhor, abençoando, ó Pai, as mãos a qual vai administrar esse dinheiro, Senhor. Que tudo seja feito, ó Pai, de acordo com a sua vontade, ó Deus. Também, Senhor, coloco na tua presença, ó Deus, as famílias, ó Pai, a qual doou, Senhor, os alimentos também, ó Deus, para a montagem da cesta, ó Pai. Esteja, Senhor, abençoando cada família, Senhor, suprindo, Senhor, multiplicando, Senhor, as suas necessidades, ó Deus. Abençoa também aquelas que vão receber, Senhor. Que o Senhor Jesus esteja também com cada um, ó Pai. Supre, Senhor, as necessidades de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus que eu te peço e já oro agradecida. Amém.
Queridos irmãos, este é o momento do nosso culto, onde nós ouviremos a palavra do Senhor. E o texto que servirá como base para a nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 57 ao 68. Mateus 26, do 57 ao 68. O texto será projetado na tela e eu quero te convidar a acompanhar essa leitura junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Esse homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu desta vez. Meus irmãos, eu quero começar essa mensagem relembrando rapidamente com vocês os acontecimentos desse capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus. Esse capítulo começa com o relato de que os principais sacerdotes e líderes dos judeus estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás, tramando uma forma de prender Jesus em segredo, porque eles tinham medo de uma revolta popular e matá-lo. Na continuidade do capítulo, nós vemos como Judas acabou se tornando parte desta trama ao concordar em entregar Jesus por 30 moedas de prata. Vemos o relato da última ceia entre o Senhor e seus discípulos, as últimas horas de liberdade de Jesus, profundamente triste e angustiado no Getsêmani, por saber tudo o que lhe aconteceria em breve. E, por fim, encontramos o relato da prisão do Senhor após ter sido identificado por Judas com um beijo. Após ser preso, meus irmãos, o versículo 56 nos diz que todos os seus discípulos se dispersaram e fugiram e o abandonaram para tentarem salvar as suas vidas. O texto que nós lemos há pouco nos mostra os fatos que aconteceram logo após a prisão do Senhor. O texto diz que após ser preso no Getsêmani, Jesus imediatamente foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás. E lá já o aguardavam os mestres da lei e também os líderes do povo. É interessante, meus irmãos, nós pararmos para observar os detalhes dessa trama. Tudo já estava nos mínimos detalhes arquitetado por aqueles homens. Assim como no nosso sistema penal, ninguém é condenado sem antes passar por um julgamento. E como esses líderes tinham receio de que a prisão de Jesus pudesse gerar uma revolta no meio do povo e trazer sérios problemas a eles,
o julgamento precisava ser executado da forma mais rápida possível. Por isso, ao entrar na casa de Caifás, o Senhor Jesus, ele se depara com um tribunal montado e estabelecido para o julgar. Já estavam lá os juízes e o júri, aqueles que dariam o veredito sobre a culpa do preso. Só estava faltando uma coisa fundamental, uma coisa muito importante para um julgamento: as testemunhas. E os versículos 59 a 61 vão nos mostrar como os principais sacerdotes e também os líderes do povo saíram desesperadamente procurando qualquer pessoa, qualquer testemunha que estivesse disposta a mentir para que eles pudessem condená-lo. Só que eles tinham um desafio a mais nessa procura, porque eles não precisavam somente de gente disposta a mentir. Eles precisavam de pessoas dispostas a contar uma mentira que fosse forte o suficiente para que eles pudessem aplicar em Jesus a pena capital, a pena de morte. E os versículos 60 e 61 nos mostram que eles conseguem o que eles tanto queriam. Dois homens declararam como testemunhas que Jesus havia dito publicamente que era capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E o curioso, meus irmãos, é que isto é verdade. Estas palavras que aquelas testemunhas disseram saíram da boca de Jesus. E é curioso porque eles procuravam uma mentira para condenar o Senhor e eles acabaram encontrando uma forma de acusá-lo através de algo que verdadeiramente ele havia dito. Só que Jesus havia dito que destruiria o templo de Deus e o restauraria em 3 dias, fazendo referência ao seu próprio corpo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição após o 3º dia. Mas os líderes judeus não entenderam dessa forma. Eles entenderam como uma ameaça direta ao templo de Jerusalém. E isso era gravíssimo, porque ameaçar o templo era ameaçar tudo o que havia de mais precioso para a vida e para a adoração ou o culto em Israel. E esta acusação para os líderes judeus era forte o suficiente para eles condenarem Jesus à morte, ou pelo menos dar encaminhamento para que isso acontecesse, já que, como nós sabemos bem, naquele contexto apenas o Império Romano podia aplicar a pena de morte a alguém. Voltando ao tribunal, meus irmãos, depois dos juízes, do júri, das testemunhas e dos interrogatórios, chega a vez deles darem a oportunidade para que o acusado se defendesse. Afinal de contas, todos têm direito à ampla defesa. Só que o Senhor Jesus, cumprindo aquilo que havia sido dito ao seu respeito no Antigo Testamento, se cala diante dos seus acusadores. A única coisa que ele faz é confirmar algo que o próprio Caifás pede que ele faça, que ele afirmasse publicamente ou confirmasse que era o Cristo, o Filho de Deus. E ao confirmar aquilo que Caifás havia dito, o sumo sacerdote ele fica indignado. Aquilo para ele é a gota d'água. E segundo o texto, ele rasga as suas vestes, ele afirma que aquilo era uma blasfêmia e que diante disso não havia necessidade de outras testemunhas. Aquela afirmação era mais do que suficiente para que o júri desse o seu veredito. E no versículo 66, nós encontramos o seguinte diálogo entre Caifás e o júri. Caifás pergunta: qual é o veredito? E o júri responde dizendo: culpado. E eles completam falando: ele merece morrer. E aí na continuidade do texto, a narrativa diz: então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam,
Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Meus irmãos, eu confesso a vocês que ler esse texto, ler essa passagem, me causa uma tristeza profunda. Me causa um aperto no peito daqueles de tirar o fôlego. Eu não sei se vocês se atentaram a isso, mas esse texto nos mostra o Filho de Deus sentado no banco dos réus. Tanto é que o tema que eu dei, a nossa breve mensagem dessa noite, foi o julgamento do Filho de Deus. E a minha tristeza, meus irmãos, a minha vergonha, a minha dor ao ler esse texto é lembrar que quem deveria estar sentado ali no banco dos réus era eu. Cada dedo apontado deveria ser apontado para mim. Cada olhar condenador deveria ser dirigido a mim. Todas as justas acusações por causa dos meus terríveis pecados deveriam ser todas para mim. O fato é que, ao ler esse texto, eu me recordo que aquele veredito era meu, porque eu deveria estar sentado no banco dos réus, tendo Deus como justo juiz. E era Deus quem deveria olhar para mim e dizer a seguinte frase: culpado, ele merece morrer. Mas ao invés disso, meu irmão, minha irmã, Deus sentou no banco dos réus no meu lugar. A ordem se inverteu e Deus colocou o seu filho ali para ouvir algo que deveria ter entrado nos meus ouvidos e não nos ouvidos dele. Cada cusparada, cada soco, cada tapa, cada humilhação eram minhas, mas o Filho de Deus se colocou no meu lugar. E não recebeu apenas isso. Ele recebeu, como nós sabemos, o suplício da crucificação. A inimaginável dor causada pela minha condenação, não a dele, pelos meus pecados, não os dele. E ele fez tudo isso, meus irmãos, para que no dia que eu e você sentarmos no banco dos réus, o nosso veredito seja inocente, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós merecendo o castigo de Deus. Para que quando o grande dia chegar, nós possamos ouvir da boca do próprio Cristo aquilo que Paulo nos ensina em Romanos 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para que nós fôssemos considerados inocentes e para que nós tivéssemos a vida de Cristo em nós, Jesus foi considerado culpado e recebeu o nosso castigo, recebeu a nossa morte. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, viver de modo digno a isso, buscando expressar em cada detalhe da nossa existência glória e louvor ao nome de Cristo por tão grande salvação que foi manifesta um dia na nossa vida, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez por nós. Eu quero terminar essa mensagem me referindo de forma especial, aliás, me dirigindo de forma especial a você que nos assiste essa noite e que tem sofrido constantemente com os julgamentos, com os dedos apontados, com palavras humilhantes, com palavras vexatórias que outras pessoas dirigem a você. Eu quero dizer para você que Jesus conhece a sua dor. Ele sabe o que é passar por isso. Ele sabe o que é ser atacado e perseguido injustamente. Nós não temos um Deus distante das nossas dores e das nossas angústias. Nós temos ao nosso lado um Deus que sentiu na própria pele em Cristo Jesus cada dor, cada angústia, cada sofrimento que nós já passamos e ainda passaremos na nossa vida. E Ele fez isso, meus irmãos, justamente para que um dia tudo aquilo que nos faz mal chegue ao fim. Tudo aquilo que nos faz mal acabe. Ao ser acusado injustamente, ao ser afrontado, humilhado pelas pessoas, olhe para Jesus. Olhe para aquilo que Ele passou.
Lembre-se que ele também foi julgado e foi condenado injustamente, mas passou por tudo isso para que as nossas vidas, de forma integral, pudessem ser redimidas. Eu quero dizer para você que em Cristo nós não somos quem as pessoas nos acusam de ser. Em Cristo, meus irmãos, nós não nos enquadramos nas palavras afrontosas e humilhantes que muitos dirigem a nós. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo há ressignificado para a nossa vida e para a nossa história. Em Cristo é possível ter paz, mesmo diante das maldades, mesmo diante das injustiças das pessoas à nossa volta que nos atingem muitas vezes. Quando você se sentir ferido ou ferida, humilhado, maltratado, volte-se para Jesus. Volte-se para aquele que cura. Volte-se para aquele que exalta os que se humilham e para aquele que sempre faz justiça às nossas causas. Quando você sofre pelas injustiças cometidas pelas outras pessoas, há um Cristo vivo e glorioso ao seu lado, que sabe o que é passar por isso e que certamente está se compadecendo de você. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz, ela penetra profundamente na nossa alma, no nosso coração e ela faz em nós aquilo que lhe apraz, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque através desse texto que nós lemos essa noite, nós somos confrontados, ó Deus, com relação à nossa realidade espiritual, com relação ao fato de sermos culpados, sermos pecadores, com o fato de que toda e qualquer justiça e castigo divino seriam justos sobre nós, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nós somos confortados, ó Pai, fortalecidos e impactados em ver nesta passagem o Teu grande amor por nós, Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor foi julgado como culpado para que nós pudéssemos ser declarados inocentes, Senhor. E o Senhor foi para a cruz e ali o Senhor pagou por todos os nossos pecados, nos dando uma nova vida, uma vida redimida, uma vida transformada, uma vida, Senhor, onde todos os nossos erros, as nossas falhas do passado podem ficar para trás, ó Pai, porque em Cristo nós cremos que tudo se faz novo, Senhor. Pai querido, eu quero orar por aqueles que nos assistem nesse momento, especialmente para aqueles que ainda não creem em Jesus, para aqueles que não abriram o seu coração a Ele, para aqueles que não creram ainda nessa obra de salvação. Senhor, que através do Teu Espírito Santo corações sejam tocados essa noite e que essas vidas possam se abrir para Jesus e que Jesus possa entrar no coração de cada uma dessas pessoas e que Ele possa reinar soberano como Senhor e Salvador sobre cada uma delas, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse culto, por essa celebração. Cada cântico, cada leitura, cada oração, Senhor, é tudo para a honra e para a glória do Teu nome. A nossa oração é que o nosso culto Te agrade, Senhor, e que o Senhor seja honrado e glorificado através, ó Pai, de tudo que nós fizemos essa noite. Senhor, estamos começando mais uma semana, ainda nesses tempos tão difíceis de pandemia, e nós suplicamos a Tua bênção sobre a nossa vida, o Teu cuidado sobre nós, a Tua provisão, Senhor. Ó Deus, supra todas as nossas carências, todas as nossas necessidades, Senhor. Nós somos Teus filhos e nós confiamos no Senhor. Esteja ao nosso lado, Pai, e nos dê paz, nos dê tranquilidade. Controla o medo, a ansiedade do nosso coração, para que nós possamos estar fortalecidos no Senhor. Derrama, Pai, Teu Espírito Santo sobre a nossa vida e aumenta a nossa fé em Ti. Sê conosco, Senhor. Esta é a oração que nós fazemos gratos, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o grande e incomparável amor de Deus o Pai, que a consolação, a direção, o cuidado, a cura que vem do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.
hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, nós queremos agradecer a participação de vocês na nossa celebração dessa noite, de forma especial aqueles que não são membros da nossa comunidade, mas que toda semana têm participado conosco dos nossos cultos. Nós nos alegramos em saber que vocês estão conosco. Nós agradecemos também todos aqueles que contribuíram para a realização desse culto, enviando as suas orações, enviando os seus louvores. A contribuição de vocês tem sido fundamental, meus irmãos, e eu sou grato a Deus pela vida de vocês e que o Senhor os abençoe ricamente. Antes de nós nos despedirmos, eu quero lembrar rapidamente as nossas programações semanais para que nós possamos estar juntos durante a semana. De segunda, quarta e sexta, às 21 horas, através da plataforma de videoconferência do Google Meet, nós temos a nossa oração da noite. Se você não tem participado, eu desafio você a participar. Tem sido uma bênção, uma oportunidade de 3 vezes durante a semana a gente está junto para conversar, para desabafar e também de forma especial para interceder um pelo outro. Tem feito muito bem aqueles que têm participado e eu quero deixar o convite e o desafio para que você também participe. Às terças-feiras, 20 horas, nós transmitimos através do nosso canal do YouTube o nosso Buscando ao Senhor, que é a reunião de oração semanal online da nossa igreja. E às quintas-feiras, irmãos, 20 horas, temos também o nosso estudo bíblico através do Google Meet. Lembrando que todos os nossos estudos feitos até esse momento já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você pode assistir no dia e na hora que você quiser. Por fim, eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de todos. Sinto muita falta de nós estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui fazendo as gravações essa noite e esse templo vazio é apenas um prédio. Nós somos igreja quando estamos todos juntos e isso faz muita falta, meus irmãos. Mas nós sabemos que como a situação do coronavírus ainda está muito preocupante, muito crítica na nossa região, nós ainda estaremos impedidos de nos reencontrarmos presencialmente por mais algum tempo, mas que nós possamos esperar com paciência no Senhor, crendo que em breve tudo isso vai passar, que a gente vai poder estar juntos novamente. Amém? Uma excelente semana a todos vocês, que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.